Eu vou me apresentar a vocês, vou apresentar as pessoas que estão aqui e dizer qual é o nosso objetivo, naturalmente, é falar do banimento. Meu nome é Denis Moura, vocês sabem, quem já viu um vídeo meu, abre sempre o vídeo, Denis Moura, presidente da UFRJ, falando como vocês sabem. Falei isso 1 milhão de vezes nos últimos 5 anos. E sempre com a ideia de trazer uma mensagem, alguma coisa em relação à nossa categoria, por estar representando a AMPA-RJ, a associação que eu represento é a AMPA-RJ. No nosso estado são 3 associações. As associações são bastante unidas e a gente já tem uma liga, que é o que controla em benefícios, alguma coisa assim, as associações. As 3 têm em comum 2 coisas. Nenhuma das 3 cobram nada para que as pessoas se associem, nenhuma das 3 se importam de gerar benefício para pessoas que não são associadas, não tem problema, se associar, só entrar no link e preencher. É bom porque engrossa a voz representativamente. E as 3 visam o bem do motorista e cumprem seu papel social, com características diferentes. A AMPA, que é a associação que eu represento, ela tem uma função mais representativa, por isso que vocês veem muito mais a minha cara aí nos vídeos, nos eventos políticos e tudo mais. A AMPAB, que o Renê está aqui, sentadinho ali, a AMPAB tem um outro perfil, e o Renê, normalmente as pessoas, os projetos de lei, os ofícios que a gente faz, esse ofício que eu passei para vocês, foi o Renê que fez, algumas coisas assim, ele tem mais essa habilidade. E o Léo, que não está aqui, está sendo representado pelo Henrique, que está aqui em algum lugar, acho que foi lá fora puxar o pessoal para dentro. O Léo, da família Ponta a Ponta, tem esse perfil mais paizão, é o cara que arruma a cesta básica, que vai resgatar o carro e tudo mais. Estou só explicando a vocês para que vocês entendam que a função que a gente tem aqui é a função que a gente teria em qualquer momento por ter representação de associações. Então, é esse o objetivo. Eu queria também agradecer o espaço aqui que foi cedido para a gente. O espaço foi cedido pela prefeitura, esse espaço não está sendo cobrado nada da gente. Eu expliquei que era uma reunião da categoria e foi cedido o espaço por aproximadamente 1 hora, 1 hora e pouco, a gente já está bastante atrasado. Queria agradecer também a presença do Maurício, que está aqui na frente, do canal Volante Carioca, que faz um trabalho de cobertura sobre tudo que acontece na nossa categoria e vai estar hoje filmando, está filmando o evento, ia transmitir ao vivo, mas não tem sinal de internet suficiente. Ele está filmando para poder botar no canal dele, colegas que não tiveram oportunidade de estar aqui e assistirem a reunião que a gente está fazendo. A escolha do local foi em função do tamanho, aqui cabe, se não me engano, 430 e poucos lugares, e a gente estimava que tivesse em torno de 100 pessoas, eu não sei ainda quantas tem, mas para que ficasse da maneira que está, bastante confortável, bastante espaçado, bastante seguro, porque a gente está nesse momento de coronavírus. A mesa também pedi que arrumasse de uma maneira grande, espaçada, para que a gente tivesse o conforto de poder falar sem a máscara, para que a gente ficasse mais à vontade. Queria agradecer o pessoal do Stop Club, que também está aqui, eu não estou vendo agora, porque é um bicho fica no meu rosto, mas eles estão aqui também, vieram fazer uma cobertura. Opa, está ali, o pessoal do Stop Club, que não sei se todos aqui conhecem, se não conhecem, é importante que conheçam. Eles fazem um trabalho muito bacana em relação aos motoristas, eles têm um ponto de apoio para o motorista, que inclusive, não sei se ainda está, se estiver fazendo sinal para mim, eles estavam fazendo higienização de graça com os carros, ainda está, né? Então, é uma promoção, mas eles estão fazendo. É só entrar no aplicativo deles, agendar e ir lá fazer de graça. Eu acho que isso aí é muito bacana. Eu acho que tudo que vem dado para a nossa categoria é importante porque a gente sabe quanto custa o quilômetro rodado, quanto custa o nosso suor, quanto custa a nossa hora trabalhada. Então, é muito difícil para a gente pagar as coisas. Então, o Stop Club tem uma ação muito bacana em relação a isso. E lá é fornecido almoço, tem uma série de coisas legais lá, que depois eles podem colocar até aqui o Maurício divulga aí também. Entrar no objetivo aqui da reunião. Nosso objetivo não é prometer nenhum retorno de ninguém tem essa capacidade. Se alguém prometer a vocês, olha, eu vou conseguir fazer você voltar, desconfie. Se isso inclusive envolver pagamento, desconfie muito, porque você não tem esse poder, né? Eu não conheço ninguém que tenha esse poder. Mas o nosso objetivo é mostrar unidade, é mostrar união, e que a gente possa juntos, que a gente consiga fazer retornar as pessoas para a plataforma através da justiça. E para que haja justiça, a gente precisa dos 3 senhores que estão aqui, que são advogados, ou outros advogados que vocês tenham, não tem problema nenhum. Eles vão esclarecer uma série de dúvidas, fizeram pesquisas, fizeram levantamentos. A gente, em grupo, a gente ouve muita lenda. Me puseram em 2 grupos de motoristas banidos. Eu vi pessoas ali que eu já voltei com o liminar, eu já não sei o que, eu já não sei o que lá. E a gente ouve aquilo ali, eu não sou advogado, eu sou motorista. Fico meio assim, será que voltou, será que não voltou? É importante que a gente tenha essa informação real. É importante porque senão a gente se ilude, perde o nosso tempo, em alguns casos gasta o nosso dinheiro e não vai a lugar nenhum, não resolve nada, absolutamente nada. Então é muito interessante que a gente tenha informações certas e que elas não sejam muitas vezes consoladoras, mas sejam verdadeiras para que a gente saiba qual rumo a gente vai tomar.
bom? Eu vou apresentar vocês e vou passar a palavra para os advogados. A gente está aqui com o Dr. André Monsores, com o Dr. Frederico e com o Dr. Paulo. Os três fizeram levantamentos, enfim, vão ter coisas a dar para vocês aí sobre essa questão, tá bom? Eu vou passar primeiramente a palavra para o Dr. André. Boa tarde a todos. Foi um prazer vir aqui para ter um esclarecimento com vocês. Eu conheço o Denis já há algum tempo. Assim que ele iniciou a ideia de abrir a associação, ele me procurou alguns anos atrás, eu auxiliei e sempre que posso venho aqui e tiro dúvidas da categoria. Ele me procurou há algum tempo atrás e me explicou que agora está tendo muita exclusão. Pessoas que ficaram em casa por causa do Covid-19, tiveram enfermidades e quando foram voltar estavam excluídos da plataforma, não conseguiam mais ter acesso. Outros que trabalharam até na parte da manhã, quando foi à tarde o aplicativo também estava bloqueado. E ele me falou: pô, André, eu queria ver a possibilidade de conseguir algumas liminares dessas pessoas. De antemão, eu já achei um pouco difícil, porque uma liminar, um juiz, quando ele dá, aquilo ali já é uma antecipação de sentença. E para o juiz fazer isso, ele já tem que estar convencido de que ao final vai ter aquele caminho. E para vocês terem uma ideia, eu consultei essa semana 50 processos em andamento de pessoas que foram excluídos da Uber ou banidos, como vocês estão falando. Nenhum dos 50 processos que eu consultei teve liminar deferida. Nenhum. Se alguém aqui presente tem alguma, me forneça o número do processo. Porque eu consultei com liminar. Perfeito. Com liminar, os 50 que eu consultei não tiveram. Ao final, sim, várias decisões favoráveis. Poucas decisões que indeferiram a reintegração do motorista. E os que foram indeferidos, tinha fundamentação, tinha documentação de reclamação de passageiros, e essa reclamação vai desde um mau atendimento a um assédio. Então eu coloco para vocês que hoje liminar, para vocês terem uma ideia, eu consultei 50 processos, nenhum teve liminar, porque o juiz entende que existe a possibilidade de um contraditório, que é uma defesa da Uber, uma explicação do Uber. Então hoje, se alguém aqui iniciarmos um trabalho de reintegração do motorista, o pedido de liminar, ele é feito, porque não vai onerar, não vai aumentar e nem vai diminuir um processo. Mas não contem com uma liminar, o que a gente chama juridicamente inaudita ter parte, que seria uma liminar sem ouvir o outro lado. O juiz está determinando que a Uber apresente a contestação que justifique o porquê da exclusão, do banimento. Porque muitos de vocês solicitaram informações e veio uma informação genérica, você violou o contrato, mas não diz o que você fez, não diz nada. Muitos de vocês compraram o carro, depende do trabalho do Uber para pagar o financiamento, para levar o seu sustento para casa. Alguns alugaram carro, têm contrato de fato e acabam violando isso, e o mais importante, estão sem dinheiro até para comer. A gente consegue entender e ver isso. Então o caminho seria de imediato uma obrigação de fazer, uma explicação do Uber. Existem duas linhas de processo hoje no Tribunal de Justiça. A primeira seriam os senhores, através de advogado, ou até mesmo através da Defensoria Pública. Eu vou até abrir um parênteses aqui para a Defensoria Pública. Muita gente fala que o pessoal da Defensoria Pública não trabalha bem. Gente, são profissionais extremamente qualificados. A diferença é que, por questão do governo, são poucos.
E não adianta eu aqui pegar 500 motoristas, 500 colegas de vocês e vocês, para defender por mês. Se torna humanamente impossível. São profissionais extremamente capacitados, mas ficam impedidos por tempo, pelo lapso temporal, de dar atenção devida a cada processo. Então, basicamente, é essa a diferença entre a Defensoria Pública e um advogado particular, que ele vai pegar um número de causas razoável para que ele tenha responsabilidade. E a Defensoria Pública, infelizmente, eles têm que pegar 100 pessoas por dia, vai dividir para 10 defensores. Então, aqui eu não vou entrar no mérito se o profissional é bom ou não. Eu tenho certeza que ele é bom, como eu tenho certeza que ele não tem capacidade física e mecânica para poder atendê-los como deveria. Eu também vi processos da Defensoria Pública pedindo a liminar, e foram indeferidos. Num resumo, o colega de vocês ele falou que tem uma liminar. Eu vou até fazer questão de dar uma lida. Mas foi o que? 1 em 50? 2 em 100? Então o que eu estou querendo deixar claro é que a busca da liminar, ela pode existir, mas a probabilidade está sendo mínima pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pelo menos. Vi alguns processos também em Brasília, também não houveram liminar. Aí, como eu volto a falar, as decisões têm sido favoráveis, entendeu? Desculpa interromper, quanto tempo elas demoram para sair uma decisão? Porque para a gente o tempo é fundamental. Um dia sem trabalhar é um prejuízo gigante, né? Os colegas já estão há alguns dias. Bom, uma decisão vai depender do sorteio. Se vai para uma vara que está assoberbada, se vai para uma vara que está com pouco trabalho. No momento, o advogado militante, aquele advogado que levanta da cadeira e vai no fórum, ele está meio que impedido de fazer isso, porque nas varas está muito difícil de atender. Na semana passada, para um advogado entrar no Tribunal do Rio, que reabriu para o advogado, ele estava levando na fila do lado de fora 2 horas, para ele entrar no tribunal e ir para a fila da vara. Então, vocês imaginam que como é que está difícil. Aqui tem 60, 70 pessoas. Imagine que num dia tem que ir lá tentar fazer o processo andar de 10 pessoas. Um dia não é possível. Então tem várias atendendo por telefone, quando atende. Existe uma dificuldade grande. O Denis perguntou, qual o prazo? Eu seria um irresponsável de dar prazo a você. Uma liminar hoje, que eu já falei que é uma possibilidade muito pequena, ela tem saído, dependendo do processo, em 72 horas. Mas uma decisão, no mínimo, de 4 a 5 meses, podendo ser maior. Podendo ser maior. Vai muito, como eu falei, da vara, se vai distribuir por juizado, porque muitos vão distribuir por juizado. Apesar do juizado ter a impressão de celeridade, às vezes um juizado chega a demorar mais tempo que uma vara civil. Assim, essa informação que você está passando para a gente, porque, como eu disse, a gente talvez não tenha uma informação muito consoladora. Vou conseguir uma liminar amanhã e vou voltar a rodar. Isso talvez não aconteça. Mas a ação no resultado final, estatisticamente, está mais favorável para o motorista. Seria isso. E ela não tem como prever um prazo que isso possa ocorrer. Talvez até... Agora, uma pergunta. Você acha que deve ser uma ação coletiva ou uma ação individual? Nesses casos, eu sempre recomendo a ação individual, porque cada caso tem particularidades diferentes. E hoje, vocês estão aqui, mas acredito que muita gente tenha falado que ia comparecer e não veio. Essa mesma pessoa deixa de entregar uma identidade, deixa de entregar um comprovante de residência, e o processo fica parado com 30 por causa de um. Então, eu sempre recomendo, nesses casos, ela ser individual. Muitas ações individuais, você acha que qual é a quantidade de ações que é necessária para entupir, por exemplo, a justiça a ponto de eles darem uma ação coletiva, darem um parecer coletivo, não sei se eu estou usando a palavra certa, eles darem um parecer assim, tem, sei lá, só para você ter uma ideia, aqui como você falou, não sei, o Thiagão que controlou a entrada, ele deve saber a quantidade, mas 70 pessoas. Numa das minhas linhas de transmissão tem 116 pessoas
E em 2 grupos que eu estou, de pessoas que foram banidas, cada um deve ter umas 70, 80 pessoas. Fora os que foram banidos, e obviamente não tiveram contato com a gente, né? Todo mundo conhece a gente. Então, eu estimo que tem em torno de 500 pessoas, no mínimo, só na cidade, só no entorno do Rio de Janeiro, na cidade satélite. E mais, né? Mais, porque ele tem, o Henrique está na família ponto a ponto, e os grupos são bem numerosos, então dá para ter uma ideia. Deve ser mais do que 500 pessoas. Então, assim, se todo mundo entrar na justiça, favorece, não favorece, qual é a sensação que a gente tem? Porque, assim, as nossas perguntas, por mais que a gente tente entender tecnicamente, a gente tem nossas questões, é tempo, é prazo, é agilidade, é saber se caso a gente tenha que gastar algum dinheiro, a gente vai resolver, se a gente não gastar nada, entrar na justiça gratuita, vai resolver. É isso que a gente precisa saber, você está entendendo? Coisas assim mais, que dê uma resposta, que eu quero chegar em casa e dar uma resposta para a família. Vamos lá. O número de ações para chamar a atenção do judiciário, na realidade não existe. Não existe uma tabela progressiva de 100 processos em diante e vai se reunir o tribunal. Não. O que acontece é que as decisões dos juízes, elas são independentes. Então, uma ação que o Denis ganhou com o mesmo pedido, o doutor Frederico perdeu, quem foi em varas diferentes. É lógico que cabe recurso, cabe muita coisa. Mas voltando à pergunta, começa a chamar atenção quando numa vara começa a bater muito processo com o mesmo tipo de pedido. Só que vocês imaginem que isso não é simples, porque é um sorteio quando você distribui, porque o advogado ele não pode direcionar um processo para uma vara ou para um juizado, porque ele conhece o juiz ou porque alguém é parente dele. Para ter a isonomia, isso é proibido. Então, é uma distribuição eletrônica. Existem casos na justiça, principalmente na justiça federal, e se tratando, até vou usar um exemplo do INSS, que quando começa a ter muito processo idêntico, a gente tem uma nomenclatura que é tranca a pauta, tranca o processo. A justiça entende que aquela decisão ela está afetando tantas pessoas iguais no país inteiro que merece ter uma única decisão para todos. E aí sim, param os processos, é suspenso até uma decisão de um colegiado, do tribunal, para dar uma decisão que a gente chama de decisão una para todos os processos, independente deles estarem coletivos ou individuais. Em relação ao Uber, eu não consigo visualizar dessa forma, porque tem muita particularidade no banimento. Existe um que foi supostamente retirado porque ele tratou um mau passageiro, um porque o carro estava sujo, outro porque usou palavra pejorativa e quem estava transportando uma mulher. Foram as decisões que eu vi. Então, eu não consigo visualizar uma única decisão para um caso desse. A esperança é que, no final de tudo, pode até ser que o juiz dê favorável, mas que a liminar está difícil de sair, correto? Agora, uma pergunta, eu não sei, vocês devem ter algumas perguntas, mas que eu estou falando mais pelo que eu conversei individualmente com algumas pessoas. Tiveram colegas que argumentaram comigo o seguinte: poxa, mas eu nunca fui treinado pela plataforma para absolutamente nada. Eu tenho 26 mil corridas. Alegar que eu cometi um assédio, que eu cometi alguma coisa numa corrida 2 anos atrás e agora me cortar, não justifica. Quer dizer, eu fui um assediador há 2 anos e rodei até hoje, agora fui cortado. Porque pra gente, eu tenho que explicar isso, porque assim, pra gente aqui é muito claro, mas para vocês, os doutores que estão no ramo, fica um pouco mais difícil de entendimento. Aí, pra gente é bem claro que o que eles estão fazendo, eles estão só regulando o mercado. Eles estão tirando o motorista, que diminui o número de corrida, e para que a coisa fique interessante para os que ficarem. Então, a característica das pessoas que estão sendo cortadas são pessoas com um bom número de corrida, com muitos anos de aplicativo, a maioria delas, talvez não sejam todas. Desculpa. Então, assim, pra gente sabe que ter um motivo, eles vão ter sempre. Teve um colega, já para te ilustrar, em Porto Alegre, com 32 mil corridas, nota 4,97. Foi banido. Com 32 mil corridas, ele não deve ter errado uma vez, não, ele deve ter errado 300 vezes. Que é 1% do que ele errou e do que ele correu. E não é, eles vão achar um motivo. Entendeu? Então, assim, existe com esse argumento algum caminho, alguma coisa que a gente possa fazer? Pô, peraí, mas você não me treinou, você está usando um argumento aí que eu tratei alguém mal há 8 meses atrás, agora você decidiu me cortar no meio da pandemia? Quer dizer, uma crise social, uma crise mundial. Você acha que isso pesa a nosso favor?
Bom, vamos lá. Esse banimento e exclusão, ele é ilegal. Ilegal como assim? A lei determina que para uma exclusão administrativa, porque é isso que está acontecendo, é obrigado dar o direito à ampla defesa. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu tenho que chamar você, Denis, compareça aqui, tem isso aqui contra você. Nós vamos julgar a tua saída da plataforma e você tem que se defender. Tenho certeza que nenhum de vocês aqui passou por isso. Isso nunca aconteceu. Foi só excluído. 5 anos e meio que eu estou na Uber, isso nunca aconteceu. Só por isso já cabe a ação de reintegração. Porque se houve a exclusão, ela não obedeceu os critérios que a lei determina. Entendi. Não sei se alguém aqui já passou por essa experiência de ser chamado lá, ser chamado a atenção, ser orientado. Eu não conheço. Sinceramente, eu não conheço. Já tem uma vida contando. Recebi um e-mail dizendo que o meu caso seria resolvido de forma presencial. Ah, é? E quando foi isso? Já tem uns 40 anos. E te chamaram lá alguma coisa assim, não? Me chamaram. Não. Eu recebi um e-mail. Qual é o nome do senhor? Desculpa. Senhor Horácio, então, eu estou com a mão aqui. Tá. Qual é a plataforma? Da Uber. Então, eu falei com vários e vários colegas esse tempo todo, que na verdade só contar uma coisa para vocês. Desde janeiro, os banimentos vieram se intensificando esse ano. Então, em janeiro, a gente fez um ofício para a Uber pedindo que ela criasse, para a 99, que criasse um canal de comunicação para que justificasse ao motorista o porquê. Eles alegaram que pela quantidade absurda de motoristas, são muitos motoristas, eles não podiam fazer isso. Todo mundo recebeu uma resposta automática, que você vai perceber que ela é automática na quarta ou quinta vez, talvez, que você fale com a Uber, porque é a mesma resposta, você pergunta uma coisa e responde outra, e é assim que eles fazem. Então, eles, na época, fizeram um acordo, na verdade, assim, não sei se é um acordo, não sei se a palavra seria essa, mas eles fizeram um acerto. Olha, faz um ofício, manda para a Uber, no escritório da Presidente Vargas, 844, um documento ao jurídico, pedindo que seja informado por escrito no prazo de 15 dias o motivo. Então, esse documento eu passei até para alguns colegas, aí o modelo, passei pelo Zap e tal. Isso funcionou de janeiro até o início de março, até a primeira quinzena de março. Como isso funcionou? Em alguns casos, quer dizer, o colega está, usando a palavra, catucando literalmente a empresa ali com um ofício, que é o jurídico, significa que possivelmente ele vai usar aquilo ali na justiça. Então eles param para analisar o caso. Alguns casos, eles retornaram o colega sem nem avisar que estava retornando. Dava os 15 dias, a pessoa às vezes fazia contato comigo, poxa, não me deram a resposta. Liga o aplicativo está funcionando, voltou e não sabe nem o motivo que foi banido, nem o motivo que foi retornado. Entendeu? Teve um caso agora, no período da pandemia, quem abriu a pandemia, o ofício começou a ficar sem função, porque você não tem como entregar ele pessoalmente no escritório. Segundo a informação da própria Uber da 99, e ontem eu recebi do APA, que não tem problema de banimento, mas é a mesma informação, provavelmente devem reabrir os escritórios só quando finalizar totalmente a pandemia. E aí é difícil prever quando isso vai acontecer. Então, assim, não tem como você levar pessoalmente lá no escritório para protocolar. O que eu sugeri aos colegas? Envia com carta com AR. Porque se chegar qualquer correspondência no endereço do escritório, que é a sede que a gente conhece são esses escritórios, alguém deve estar coletando essas correspondências. Deve estar chegando conta, deve estar chegando qualquer outra coisa. E aí, teve um colega, que eu também passei por algumas pessoas, o vídeo, o áudiozinho dele falando, olha, o meu chegou, eu recebi a resposta. Depois ele falou, olha, foi reintegrado. Ele foi reintegrado, também não sabe o porquê, mas ele foi reativado. Quer dizer, deram uma olhada mais de perto, talvez na situação dele, e reativaram ele. Mas foi um caso, eu falei com mais de 200 pessoas. Então, assim, esse ofício, no meu entendimento, nos favorece no seguinte termo. Eu tenho a comprovação que, além de tentar falar com eles por telefone, eu não consigo, por mensagem do aplicativo eu não consigo, porque é uma resposta igual sempre, e eu tentei também por medidas legais, que é um ofício, e não tem ninguém para me atender. Então, assim, você acha que isso é um argumento que pode favorecer? O juiz falou, olha, não tem com quem falar, e foi cortado. Isso não é uma brincadeira, o meu ganha-pão, é o meu trabalho. Eu entrei na Uber fruto de uma divulgação muito ampla que eles fazem, que diziam que é um bom complemento de renda, que eu ia ganhar R$2.000 por semana, que eu não sei o que, na verdade agora eu ganhei uma baita de uma dica, tem um colega que pode ilustrar, que ele comprou o veículo, não foi com a 99, não foi com a Uber, ele até participou da matéria que a gente fez do SBT. Ele comprou o veículo, tirou o carro alugado, botou o veículo que ele comprou, porque ele estava banido, ele tem 48 parcelas para pagar, e não tem nem explicação por que aconteceu com ele. Vamos lá. Diante da informação que eu passei para os senhores no início, de que eu consultei 50 processos e não vi liminar em nenhum deles,
Tendo essa informação do Denis aqui agora, que administrativamente existem possibilidades, imediatamente eu recomendo que se faça administrativo primeiro, ainda que se faça por advogado, porque vai fortalecer ao processo em segunda instância, não é segunda instância, mas num segundo momento, porque se não voltar, você já apresenta para o juiz que tentou, porque o judiciário ele vê com outros olhos quando você prova que tentou resolver o caso até as últimas possibilidades. Em um ofício administrativo é exatamente isso. Se reintegrar, é como se fosse uma liminar. E aí você teria uma resposta administrativa muito mais rápida do que um processo judicial, não há dúvida. Aí quando volta sem resposta nenhuma, quer dizer, chegou lá, o porteiro falou, não tem ninguém aqui e voltou. Também uma negativa de uma resposta, um bom motivo, não? Oi, por favor. Como se tivesse se mudado. Então, nesse caso, a empresa se mudou de endereço e não informou os parceiros. Pode isso? Estou igual o Arnaldo, né? Pode isso, Arnaldo? Deixa eu só fazer uma colocação. O André está respondendo, o doutor Paulo, se quiser se colocar, por favor, fique à vontade, tem o microfone. E o doutor Frederico também. Eu vou chegar queria perguntar a eles também, depois, posteriormente, dessa questão que eu acabei de levantar, da questão da denúncia do Ministério Público, tá bom? Então, eu queria que depois eles explicassem um pouco como funciona isso. Mas responde aí. Tem mais perguntas? Então, aí vou passar para o Renê, que ele começa a tocar ali a... Vou responder essa, vou passar o microfone. Primeiro, descobrir se é verdade. Né? Porque como é que a gente descobre se é verdade hoje? Entra na Receita Federal com o CNPJ e verifica qual é o endereço. Porque se na Receita eles não alteraram, o endereço é aquele ali e a Justiça vai mandar citar ali. O endereço continua o mesmo na Receita. Alguém já chegou? O endereço da Uber é registrado em São Paulo. Nesse caso, a gente poderia mandar para São Paulo. Poderia, mas vai demorar mais tempo ainda. Vocês estão querendo rapidez. No Rio é registrado centro de atendimento. Eles têm lá Presidente Vargas, 1844, como centro de atendimento. Mas na Receita Federal em si, a central da Uber, a Uber no Brasil, é de São Paulo. Esse centro de atendimento, será que não tem um alvará, não tem um CNPJ, não tem nada? Provavelmente deve ter um alvará de funcionamento. Aí Deixa eu dar uma parte aqui, só um minutinho. Deixa eu dar uma parte aqui. Olha, deixa eu dar uma parte aqui. Algum tempo atrás, antes da pandemia, um minutinho, por favor. Um tempo atrás, antes da pandemia, a gente estava fazendo um documento, né? É um ofício que eu falei aqui. É um ofício que eu fui falar, que era entregue na Presidente Vargas. E esse ofício Eles, inclusive, não tinha pediram que chegado. só entregasse o ofício na Presidente Vargas, não podia entregar no escritório de São Gonçalo, de Madureira, só porque eu não sei, mas pediram que fosse só na Presidente Vargas. Era protocolado. Agora, alguém tem notícia, eu tive uma notícia, que existe um segundo escritório da Uber no centro da cidade. Isso está funcionando. Está funcionando? Então a gente pode usar esse escritório também. É bom passar esse endereço antes de ir embora, por favor. Você, não é por agendamento, você chega e tem que aguardar. É um outro escritório além do da Presidente Vargas? Agora eu não sei qual é o número. É a Rua das Marrecas, Passeio Corporate? Eu não sei, eu levo a Rua das Marrecas. Tendo esses endereços, quem tiver meu zap, me passa no zap que eu dou um jeito de levantar, entendeu? Tipo a central da Uber. termo correto, é que acontecem dois mecanismos que a justiça explora. Um é através do correio, né, que é mais fácil de ser burlado por quem está sendo citado, simplesmente fala que não se encontra, não tem ninguém naquele local. E o outro procedimento é através do oficial de justiça, esse sim com maior poder de ali explorar para ver quem é que está ou quem é que não está, ou até mesmo fazer uma citação por hora certa, que é um mecanismo que a justiça dá quando não se encontra a pessoa naquele momento ali. Então, esse processo, inclusive, que eu acompanhei, que foi na Presidente Vargas, salvo me engano, né, não quero afirmar aqui, mas parece que me foi uma citação por hora certa, que é o que? O oficial de justiça vai, ou a R, né, no caso, ele volta negativo, a pessoa tem a certeza que o réu, né, se encontra naquele local, o oficial de justiça notifica o vizinho, dizendo que vai voltar no dia seguinte, ele diz a hora ou o dia, e a pessoa tem que estar lá.
entendeu? E a partir dali ele faz o comunicado, o relato para o juiz. Não sei se é o caso, mas tive um processo agora, no meio da pandemia, e o réu foi citado eletronicamente via e-mail. Grandes empresas como, não sei, Uber 99, mas, por exemplo, o banco, BV, foi notificado via e-mail e o juiz aceitou a notificação, tá? Então eu não sei se eletronicamente citação do processo está valendo, tá? No meu caso, valeu para o banco, tá? Entrei contra a BV. E aí, eles nem se manifestaram ainda no processo. Entendi. Tem perguntas aí, Renê? Tem pergunta. Vou passar as perguntas que chegaram no Zap. Se alguém não conseguiu mandar a pergunta, depois que ele fizer as do Zap, a gente faz. Paulo, quer fazer alguma colocação, por favor? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Eu sou o Paulo Rodrigues, eu sou muito prático em determinadas coisas. O amigo aí, eu acabei de abrir aqui o meu celular e graças a Deus está funcionando. Poderia me dar o número do processo que conseguiu eliminar? Porque eu vou... Aqui, ó. Ah, legal, conta aí. Eles declararam o seguinte: tem dois blocos, tinha trabalhista e tinha civil. A civil, quase 10% você ganhar. A trabalhista dando mais resultado. Obrigado, Paulo. Conseguiu aí? Eles estão aprovando a consideração O nosso não está entrando. O meu não está Em Oxford, na Inglaterra. E eu fui convidado para estar lá representando o Brasil, e foi bom porque eu conheci outras associações do mundo inteiro. Tinham 36 países lá representados. Inclusive, a gente teve uma vitória muito grande lá, porque na abertura eu pedi 1 minuto de silêncio em função dos colegas que tinham sido chacinados lá em Salvador, né, os 5, que foram 5 sequestrados e 4 morreram numa noite só, rodando pela 99. E essa medida que a 99 está adotando das câmeras é decorrente disso, dessa chacina que aconteceu, uma resposta que ela está dando à sociedade. Que eu não sei nem se está funcionando bem, mas que pelo menos é uma maneira de dar uma resposta. Lá eu pedi 1 minuto de silêncio e tudo mais e tal, e na semana seguinte a Uber liberou no Código de Conduta, um pouquinho mais baixo aí, por favor, liberou no Código de Conduta a utilização da câmera. Então só estou ilustrando isso para explicar que se a gente se unir e bota a boca no trombone, eles servem. Tá? E lá nesse encontro lá em Oxford, eu tive contato com as pessoas das associações americanas, que saiu uma notícia que todo mundo aqui deve ter visto em grupo de WhatsApp, que no estado dos Estados Unidos havia um vínculo trabalhista determinado por um juiz. E aí o que aconteceu? O juiz determinou que, inclusive, em função desse vínculo, o motorista tem que ganhar um valor X que corresponde a um salário mínimo por hora. E aí eu estive lá e perguntei isso. Lá eu falei, olha, como é que é isso? Não, o que aconteceu foi o seguinte: esse juiz tinha determinado, não só para os aplicativos de mobilidade urbana, como para outros aplicativos, que eu só peço que fale um pouquinho mais baixo atrás de mim por causa do retorno do som, que só fica desconcentro. Lá, o juiz, quando determinou isso, ele se referia a todos os aplicativos. Aqui a gente já tem vários aplicativos de trabalho, e lá também. Lá tem, como a gente tem aqui, de cuidador de campo, cuidador de idoso, da função dele de advogado, tem um aplicativo do cara você faz uma consulta jurídica por aplicativo de edição de texto, vários aplicativos, e também de mobilidade urbana. E aí o que o juiz falou? Olha, esses procedimentos, banimento, você não pode cancelar uma corrida, você está muito regulado ali, isso caracteriza um vínculo, sim, isso é um vínculo de trabalho. A meta, quando você vai desligar o aplicativo, se você rodar, fizer mais 3 corridas, você ganha mais R$20, mais R$5, isso é uma meta, essa meta estabelecida é um vínculo de trabalho, sim, o juiz entendeu isso. O que aconteceu então com os aplicativos lá? Ninguém pagou dinheiro nenhum motorista ou nenhum outro tipo de prestador de serviço. Eles flexibilizaram essas regras, o que pra gente também não é ruim, né? Você poder cancelar, porque imagina o seguinte: se eu sou um empreendedor, se eu tenho um carro, eu não sou funcionário da empresa, eu não sou nada disso, eu sou um empreendedor, eu tenho um carro, eu presto um serviço, eu faço um trabalho para essa empresa e essa empresa não tem vínculo nenhum comigo. Legal, eu tenho que poder controlar o meu negócio. Então eu tenho que ter informações desse negócio para que eu controle o meu negócio. Faz parte do meu negócio as escolhas. As escolhas são minhas. Se eu pego uma corrida, por exemplo, eu estou aqui na Barra da Tijuca para o Chapadão, eu não vou fazer.
Porque eu não conheço o Chapadão, eu não sei andar no Chapadão, eu posso entrar num lugar perigoso, vai ser perigoso para mim e para o meu cliente. Se vocês sabem disso, se eu cancelar uma corrida, 2, 3, 4, eu vou ser banido. Ah, então você desliga o aplicativo e sai de lá, mas espera aí, e o investimento de vir parar aqui? Eu vim parar aqui trazendo para uma outra corrida, com uma tarifa muito baixinha que eu não posso ficar me deslocando à toa. Então, eu tenho que ficar aqui ligado e tenho que poder escolher minha corrida assim. Então foi isso que aconteceu lá, esses vínculos caíram, os vínculos diminuíram. E à medida que eles foram diminuindo, o trabalho inclusive melhorou. Não acabou o trabalho, como algumas pessoas pensam, se a justiça bater muito, o aplicativo vai embora. Não vai nada, o que eles querem é ganhar dinheiro e estão ganhando dinheiro. O nosso país é o segundo maior mercado de aplicativo do mundo. Então eles não vão largar o Brasil por conta disso. Então acho que vale a pena, as ações trabalhistas, eu acho que elas são válidas nesse sentido. Quer dizer, ninguém vai te dar fundo de garantia, vai te dar, acho muito difícil, eu imagino. Mas, por outro lado, obriga o aplicativo a flexibilizar regras, que elas atrapalham o nosso negócio. Se o negócio é nosso, o carro é meu, a despesa é minha, a responsabilidade é minha, por que a escolha não é minha, a escolha do aplicativo? Por que a outra ponta do tripé, que é o cliente, pode escolher? Porque se ele pega e pedir o meu carro, isso acontece muito comigo, meu carro dobrou. Tem gente que acha que andar de dobrou, andar de lotado. O que eu tenho de corrida que o cliente cancela, bate lá, dobrou, cancela. Entendeu? Mas tudo bem, é o direito dele, por que eu não posso escolher? Então é importante as ações nesse sentido. Eu não aconselho, eu acho que assim, se você fizer ação trabalhista com o objetivo de voltar para a plataforma, eu acho mais difícil. Mas a indagação trabalhista eu acho que é válida no sentido de flexibilizar regras. E é o que eles fazem. A gente não pode esquecer, eles têm o exercício da manipulação. Eles manipulam esse aplicativo o tempo todo. Eu não sei se todos aqui tiveram acesso. Em janeiro a gente lançou um projeto que a gente fala do microtrabalho. O microtrabalho é justamente o trabalho que a gente faz e não é remunerado para nenhum aplicativo. A gente roda pela cidade inteira, fornece todos os nossos dados para o aplicativo, então eles usam os nossos dados e comercializam os nossos dados, e a gente mapeia a cidade de graça para o aplicativo. E eles vendem esse mapeamento para o Waze, para o Google, para outros, para o provedor de satélites e tudo mais. Então assim, nesse projeto até que a gente colocou em janeiro, e eles chamaram a gente para discutir, não sei se alguém que estava aqui, eu lembro que o René estava com certeza, não sei se tinha outras pessoas, foram lá para conversar sobre isso, eles o projeto começou a incomodar. Era um projeto que falava sobre segurança, respeito ao motorista e tarifa. Ou enfim, eu estava só dando uma enroladinha para eles acabarem de ver o processo aí. Eu aproveitei para vender um peixe. Deixa eu dar aqui a informação. Acabamos de verificar aqui que a liminar não é do estado do Rio de Janeiro, é do sul do país, onde lá tem apesar de ser o mesmo país, mas tem outras ideias, e essa liminar aí pode ser caçada. Quem tem medo aqui que o aplicativo não seja citado, a legislação brasileira faz, como o colega falou, citação pelo correio, que é mais rápido, é mais fácil. Se não conseguir, faz para o oficial de justiça. Se o oficial de justiça der errado, encontrar o local e o juiz entender que realmente aquela pessoa não está mais ali, não se sabe onde ela está, vai fazer uma citação por edital. De qualquer maneira, o Uber vai ser citado. De uma maneira ou de outra, eles vão citar a Uber, a 99, a Cabify. Se não aparecer ninguém, se ninguém contestar a ação, como se diz nós dizemos, revelia, no jogo seria ter perdido de WO. Então, de qualquer maneira, eles vão perder. Eu não creio que eles cheguem a esse ponto. Com certeza, ele tem um grupo jurídico, que é um corpo jurídico muito bom, que vai acompanhar isso. 140, nesse projeto que a gente apresentou, eles fizeram uma jogada muito desonesta. Eles nos chamaram para uma reunião, chamaram a mim, o René, que eu me lembro, não sei se o Maurício foi. Foi Maurício. Chamaram outros motoristas que a gente não conhecia para falar dos 3 temas que estavam no projeto. Segurança, aumento real de tarifa, porque não adianta aumentar um pouquinho, e respeito ao motorista. Já chegaram lá, o objetivo era falar sobre tarifa. A gente chegou, eles deram um lanchinho, fizeram uma explanação que demorou 40 minutos sobre a empresa, e aí na hora de falar do tema que era tarifa, eles falaram, olha, a pessoa que vai falar sobre tarifa, ela não veio hoje, mas ela vai se atrasar. Mas está aqui a pessoa que pode falar sobre segurança. Aí fizeram uma explanação sobre segurança, e no organograma da empresa, que eu já estou contando essa história, eles apresentaram que a Uber tem funcionário, não sei se depois da pandemia continuou, 70 advogados contratados, funcionários, e 4 escritórios contratados. Aí eu falei, mas espera aí, quando um motorista é sequestrado, desaparece, é assaltado, isso eu sei porque normalmente é mais fácil achar o telefone da AMPA RJ do que o da Uber, então me ligam 2 horas da manhã, a família, alguém que está desesperado, ou algum colega que tem meu telefone. E a gente naturalmente se envolve por uma questão humanitária. Uma mãe liga para mim desesperada que o filho desapareceu, eu tenho mãe, eu tenho filho, então você se envolve.
Então você sai da sua casa, vai encontrar a pessoa, vai para uma delegacia, aí você vai fazer contato com a Uber. Você pede lá então que, olha, por favor, eu preciso saber se fulano de tal estava correndo pela Uber ou pela 99 ou pela Cabify, mas você sempre começa pela Uber, que é que tem mais volume. Essa resposta a gente não pode dar. Como é que eu obtenho essa resposta? Olha, eu vou te mandar um link, você vai dar para o delegado tem que entrar nesse link. E eu estou contando essa história de maneira resumida, isso demorou uma noite inteira, a primeira vez que eu fiz. E aí ele entra nesse link, quando ele entrar nesse link, ele vai preencher um formulário, e aí sim a gente vai dizer ao delegado se ele estava pela Uber, pela Uber, né, no caso, e aonde ele parou pela última vez, mas não vai dizer quem foi o último cliente, que muitas vezes a gente é assaltado pelo cliente. E aí eu falei, pô, mas um link, eu disse, bom, saí de lá com o link, consegui o link, cheguei, dei pro delegado, quando ele abriu o link era em inglês. O link era em inglês. E aí, realmente, você perde a linha e chega um bocado de palavrão, que é uma vida que está em jogo. Daí você acaba usando outros artifícios para descobrir. Vamos voltar para o assunto? Não, estou só explicando. Calma, filho, calma. Por que eu estou explicando isso? Porque nesse dia que eles explanaram que tinham 70 advogados e 4 escritórios de advocacia contratados, eu falei, mas não tem uma assistente social para atender essa mãe? Não tem um psicólogo para falar com esse motorista, que é o caso do cara lá da Bahia, que o cara saiu correndo, pulou no meio do mato para não morrer e viu 4 colegas sendo executados na frente dele ao mesmo tempo. Esse cara até hoje ele não consegue sair de casa, não é para dirigir não. Não tem um psicólogo para orientar esse cara? Fala, Lu. Vou fazer igual o Nenê, vou voltar ao assunto, né, ao foco da reunião, e perguntar aos juristas e advogados, no caso é o seguinte, eles falam em citar por AR, ou então através do promotor, ou através, né, enfim, dos meios... AR, oficial de justiça e depois edital. Exatamente, edital. Para isso a gente precisa entrar com uma ação judicial, correto? Sem ação judicial nada acontece. Exatamente. Então a pergunta seguinte é, a gente vai entrar com uma ação individual, uma ação coletiva, porque a gente está vendo que a gente está no meio da pandemia, estamos mandando a R, está voltando como não tem ninguém no local, ou como mudança de endereço, ou enfim, várias situações a gente... O colega ali no início da explanação dele, ele colocou muito bem. Não adianta vocês quererem entrar com ações coletivas, porque uma única pessoa que dê problema estraga o processo de todo mundo. Cada um tem que entrar com o seu processo. São ações individuais, completamente individuais. Ok, vamos nessa linha de raciocínio. Então, o que os senhores indicam? Que a gente entre pelo menos o mesmo escritório atenda a maior parte dos motoristas, dos drivers, mesmo sendo Uber, 99, Cabify ou APA individual? Isso os colegas estão ali, podem até responder de punho também. Isso independe, porque na realidade tem que procurar o advogado que é do seu, que a senhora se sente bem com ele. Advogado é igual médico, ou você tem confiança nele ou você não tem. E você não vai procurar um médico que você não se sinta confiante, nem vai procurar um advogado que você não se sinta confiante. Eu acho que indicar alguém é meio complicado. Os colegas fizeram uma grande pesquisa aí já, e eu creio que eles já estejam bastante embasados para colaborar com todo mundo aqui. E para continuar aqui, acho que a maioria que está aqui veio pela situação de que nós tivemos a divulgação do DENS, da Liga, e que a grande maioria conhece o trabalho das associações que estão aqui, ou foram divulgados no grupo, e a gente veio esperando pelo menos uma resposta ou uma solução. Se a associação tem hoje um escritório para estar indicando a gente, são vocês no caso, não sei. Deixa eu te esclarecer, eu já entendi a sua indagação. Bom, o que acontece? Quem não conhece, a Lu conhece bem como é que é o nosso trabalho, a pergunta dela ajuda até bem para falar sobre isso. As associações, como eu disse no início, não cobram nada. Então, se você perguntar, a AMPA tem um advogado? Tem. O advogado que a AMPA tem é o Jota. O Jota não está aqui hoje, não pôde estar aqui. O Jota tomou 7 tiros, era motorista, sobreviveu Foi o primeiro caso de assalto com uma pessoa que foi baleada, saiu no jornal, inclusive, no Nova Rosa. E o Jota parou de dirigir, não tinha mais condição de dirigir. O Jota hoje não está aqui. Ele é advogado da AMPA, porque ele é sócio fundador da AMPA, tudo mais e tal. Mas assim, eu não vou indicar o Jota. Por que você não vai indicar o Jota? Não, porque eu não quero ter a responsabilidade de indicar ninguém, porque eu acho que, como ele disse, cada um tem que ter seu próprio advogado. Porém, calma,
você faz assim com a mão, mas eu não sou Deus, eu sou responsável. Eu acho que cada um tem que escolher seu advogado. Porém, eu pedi aos advogados presentes que, caso pegassem alguma das ações, fizessem uma parceria e fizessem um preço justo. Eu expliquei a nossa situação. Não adianta cobrar nada muito caro, porque o motorista não tem condição. Inclusive, o André sugeriu para usar a justiça gratuita. E a gente sabe da nossa situação. Se eu falar para você agora, me dá R$1.000, você não tem, eu acredito eu também não tenho. Eu conheço bem a sua situação, você conhece bem a minha. Então, é difícil. Sabe? Então, nessa seara financeira, que fique claro uma coisa. A associação não tem como bancar um advogado, até porque ela não arrecada. 2, a associação não ganha com os advogados. Nenhum dos 3 que estão aqui, ou com o Jota, que no momento não está, ou com qualquer outro. O que a gente pede aos advogados, como todas as parcerias que a gente faz. A associação é capaz de fazer, como ela fez no final do ano passado, uma festa para 700 pessoas e encher as pessoas de prêmio. Como? Com parceria. A gente pediu que aqueles parceiros pagassem a festa. Então, assim, o que a gente pode pedir são descontos, considerações, e que, obviamente, esses advogados sendo bem-sucedidos, eu vou divulgar esse advogado, o Maurício está aqui, é notícia para o canal dele, ele vai divulgar, e por aí vai. A responsabilidade está nisso. Mas eu não vou ter a responsabilidade de falar, olha, usa o advogado tal que ele vai te garantir. Não, eu não posso fazer isso. Seria leviano da minha parte, eu nunca fiz isso. Ontem até um colega no grupo falou, poxa, Dente, do jeito que você está falando é uma promessa. Eu falei, como é uma promessa? Eu nunca falei essa palavra promessa. Às vezes, sem querer, a gente induz ao erro. Ele até me alertou disso. Então não é uma promessa, é uma tentativa. Tentar, morrer tentando, morrer lutando. Quem já me acompanhou aqui na PL 78, na 5587, sabe que eu vou morrer tentando. E a gente junto, nunca sozinho, a gente tem êxito. A PL 78 está lá guardadinha, o Jorge Filipe virou agora o canhão para as empresas e parou de virar o canhão para a gente. E a gente está trabalhando. Então, assim, junto a gente consegue fazer as coisas. Agora, junto na justiça, talvez a denúncia, a Maria Ana está aí em algum lugar, ela está me orientando em relação, aqui, ela sabe que ela conhece, já fez esse artifício antes com outras situações, e uma denúncia no Ministério Público que deu resultado, a gente está fazendo as assinaturas que a gente pegou, os telefones, os contatos, quem quis botar o CPF, quem não quis, não tem problema, é justamente para engrossar a denúncia que a gente fez vai fazer na Ministério Público. A gente também vai utilizar um outro artifício, que é a matéria que ela conseguiu para a gente no SBT. Uma senhora entrou em contato com o Renê ontem e me passou para mim, ela é do Fantástico, ela quer fazer uma matéria no Fantástico sobre isso em outubro. Então, assim, isso está tomando um vulto. Quanto mais tomar esse vulto, melhor. Quanto mais eu tiver o telefone das pessoas que estão aqui, quanto mais eu tiver o contato, quanto mais as pessoas se comunicarem comigo, melhor, porque a gente unido, e aí talvez por WhatsApp, por e-mail, e daqui a um tempo presencialmente com mais frequência, como a gente está fazendo aqui, eu não sei se eu vou conseguir sempre esse espaço, até esqueci de agradecer a Prefeitura, não sei se eu agradeci no início, agradecer em nome do Diego Alves, que é o administrador aqui do local, a Prefeitura que cedeu esse espaço para a gente sem cobrar absolutamente nada. Oi. Deixa eu dar uma parte, né? Por favor. Como o Denis falou, a gente não indica um advogado. As associações não têm um advogado diretamente. Porém, nós temos 3 causídicos aqui que eles estudaram isso. A minha sugestão, aí a sugestão pessoal do Renê da Vale procure o contato deles e entra num acordo. A gente já tentou, o que a gente fez? Eu trabalho mais, como o Denis explanou melhor, eu faço mais a parte de parcerias, tá? Eu cuido das parcerias da associação. Eu já conversei com o André, entendeu? Eu já conversei com os doutores que estão presentes, para que seja feito um valor razoável, que possa, de alguma maneira, a pessoa consiga tentar reverter esse processo. Não existe garantia, gente. O Denis já falou, eu vou repetir. Não existe garantia. É 1 em 200. Uma lá que me parece, já foram 50, é 1 em 200. Quer tentar? Beleza, a gente dá a maior força. O que a gente pode fazer? Trazer os advogados. O André está me lembrando aqui, me falando aqui uma colocação importante. O escritório dele vai fazer as ações sem cobrar nada, cobrando uma taxa administrativa de R$500. E não tem honorário. Eu acho que isso é válido e isso é bom. Estou falando na frente dele, ele é meu amigo há muitos anos. O André é igual o Renê, ele trabalha. Quem conhece o Renê sabe. Eu conheço ele, mas eu conheço o André há muitos anos, conheço o Paulo há bastante tempo, agora é um amigo mais recente, mas é um amigo, e o Frederico eu conheci há pouco tempo. Mas conheço o André há muito tempo. Quando a gente decidiu montar a associação, e o Renê vai me chamar a atenção, porque eu vou falar demais, mas não é isso, tem que explicar as coisas, as pessoas não conhecem, elas reclamam que não sabem. Queria saber onde é que desliga ele. Quando a gente vai montar a associação, a gente não sabia nem se seria uma associação, uma cooperativa, um sindicato, o que seria, isso foi lá atrás em 2015.
E aí eu fui pegar informação jurídica na época com o André, e ele explicou na época que o importante era uma associação, não poderia ser um sindicato, não poderia ser, não tinha por que ser uma cooperativa. Então ele entende bem desse assunto associativo. Eu não vou citar aqui para não ficar fazendo propaganda, mas tenho certeza que vários de vocês utilizam serviços de associações, que não são as nossas, que o André é o advogado dela, isso pode ter certeza. Então, assim, que eu conheço. Então, assim, se todo mundo tem associação, tem no seu carro alguma associação de proteção veicular, ele trabalha muito com isso. Então, assim, eu tenho confiança nele, mas eu não posso garantir que ele vai ter êxito, porque talvez nem ele possa, porque depende da justiça. Isso não tem como. Eu sugiro o seguinte, aqui tem uma lista, né? Acho que todo mundo assinou, né? Alguém deixou de assinar essa lista? Não, né? Eu não sei se o André... de ir embora, se quiser, naturalmente. Se quiser, eu sugiro que o André, não sei se você está com estrutura lá para isso durante a pandemia, André, pega essa lista, tem os telefones, todo mundo tem um CPF, tem alguma coisa, alguém... Mais fácil eu dar o meu. Dá Então, o telefone dele, as pessoas Não, eu sei. Eu incomoda quem não está interessado. estou tentando aqui afunilar a coisa do troço andar, entendeu? Ele vai dar então... É mais fácil a gente passar o contato dele, quem estiver interessado, porque o objetivo aqui não foi vender a ação jurídica dos advogados, por favor. Não é Estou isso. falando português claro, Não é para que não haja... Eu sei que aqui ninguém, pelo visto, não está interpretando dessa maneira, mas para que não haja interpretação errada. Ele passou o telefone dele, mas são mais ou menos aqui 70, 80 pessoas. Imagina 70, 80 pessoas te ligando. Eu vou passar o meu e-mail, o Aí já a do pessoa no escritório, e-mail já conta o e caso nós vamos dela. retornar a E a pessoa ligação. retorna, entendeu? Quem tiver interessado... Bom, explicando melhor. Acho que e-mail é Quem mais tiver relevante. interessado, passa um e-mail para ele que ele vai retornar um contato. Eu acredito cada um o um caso, seguinte, cada um é um que se alguém caso. souber de algum advogado, como o colega trouxe, só que era de outro estado, do nosso TV, traz pra gente. Isso não é, como eu disse, a gente não pode permitir que ninguém faça disso um comércio. Isso é uma desgraça. Você enfrenta a primeira desgraça quando você perde o seu emprego e vai rodar no Uber, cheio de ilusão. Você enfrenta a segunda quando num dia do nada, como aconteceu com a Maria, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, ela encerra uma corrida, não pode pegar porque ela foi banida, saindo de uma comunidade no meio de uma corrida. Isso é desumano demais. Então não é passivo que uma terceira pessoa te ofereça uma ajuda e de alguma maneira ela tem um proveito em cima de você e não te dê resultado. Então, assim, a gente tem que ter muita consciência no que a gente oferece, no que a gente fala, no que a gente expõe, entendeu? Eu só entrei nesse assunto porque você tocou nele, porque eu não entraria no assunto. Eu acho que se alguém quisesse achar um dos três, ia entrar na internet e achar, bom. Mas já que tem essa possibilidade, eu acho que está certo, é objetivo, é prático, então a gente pode dar continuidade. Alguém quer botar mais alguma colocação? Big Pai. Eu vou te dar a palavra já. Deixa só o Big fazer uma colocação, depois passa a palavra para o amigo. Não esqueci não, está anotado aqui. Boa tarde, gente. Eu queria lembrar aos senhores que quem trabalhou e realmente deu mole, vacilou, fez alguma coisa que realmente quebrasse as regras da plataforma, não adianta, gente. Não adianta isso. Se você realmente assediou, se você fez alguma coisa que está fora das alguma coisa grave, né? Porque às vezes uma besteirinha, uma coisa grave. Sim. Porque eu recebo perguntas tipo assim, Denis, eu estou rodando com uma conta fake. Sabe? Será que eu consigo reabilitar minha conta antiga? Eu falei, nem tenta, porque uma empresa de informações, de dados, ela já tem sua carinha na conta fake e tem na outra. Ela não te cortou porque não interessou. Porque, a hora assim, que interessar, ela te corta. Eu já vi casos de pessoas que foram excluídas e entraram na justiça com ações individuais e que tiveram de ressarcir a Uber. Por quê? Porque ela provou na hora que a pessoa fez isso, fez aquilo, fez coisa e teve de, teoricamente, ser todos. Então, gente, tem que ter bastante atenção nessa situação. O André está me passando aqui, nessa pesquisa dele, tem um caso de assédio, que aí o juiz encaminhou a questão do assédio para o Ministério Público, é isso? Quer dizer, denunciou o motorista, entendeu? Porque tinham várias reclamações de assédio e a Uber comprovou. Eu queria... Não, tem um amigo, acho que para falar antes da Luna, é isso? Tem aqui, eu ó, estou já enxergando me onde ele pediu está. a palavra ali. Agora eu vai dar luz, desculpa, meu amigo. Manda bala. Então, o meu caso é um caso muito louco, porque é o seguinte, bem, René? Tudo, tranquilo. Então é o seguinte, no momento que eu estava num momento muito difícil da minha vida, eu estava devendo condomínio, o apartamento quase sendo tomado, não estava não. Eu fui para então tentar resolver vender alguma coisa lá com meu pai, minha mãe, a galera lá, você deu alguma coisa. Aí parei de trabalhar, estava indo muito bem na plataforma, fiquei 6 meses no X, investi numa SX e passei para o Black, fiquei 2
aqui no Maranhão e disse, eu quero rodar aqui pelo menos 2 meses, enquanto eu estou aqui, porque eu estou precisando ficar aqui durante esse tempo. E eu sempre fui um motorista muito bem avaliado, com quase 7 mil corridas, eu era um motorista 5 estrelas. Nessa época, quando eu fui banido, eu estava com 4.94, eu tinha recebido 1 estrela, ou 2, no prazo curto, e minha nota caiu de 5 estrelas para 4.94. Cheguei lá na Uber, falaram para mim, ó, você vai ter que passar por uma nova avaliação. Eu nunca fiz nada de errado. Para não dizer que eu fiz alguma coisa, quando lá no Santos Dumont estava sol quente, entendeu? Não tinha vaga, eu entrava na fila com todo mundo, desligava meus dados e ficava ali perto, do outro lado, na Glória, ali pertinho, voltava um de 10, eu voltava para o Santos Dumont. Mas nunca neguei corrida, nunca cancelei corrida por causa de índice alto de cancelamento de corrida em aeroporto, porque eu estava escolhendo corrida, nunca dirigi, nunca usei GPS fake, nunca, entendeu? Eu sempre tratei muito bem meus passageiros, eu tenho uma lista gigantesca de... Eu já entendi a tua questão, mas deixa eu te fazer uma pergunta. pergunta. Aí, beleza, esperei 10 dias e recebi aquele comunicado. Sua conta está em análise. Requer atenção. Aí eu peguei e mandei um recado. Aí só me mandaram uma mensagem assim: muito obrigado pelo tempo que você foi parceiro do Uber. Infelizmente você não é mais parceiro. Boa sorte. Desse jeito frio e eu num momento péssimo na minha vida. Você já teve a oportunidade, eu já li o contrato da Uber? Eu li. Você reparou que lá diz que você não pode deixar de informar enquanto estiver logado o seu localizador? Quando você desligou os seus dados, você deixou de informar o seu localizador. Para eles, isso é fraude. Você descumpriu o contrato. Depois, aí o que aconteceu? O meu caso não é um caso grave. Por quê? Sabe como é pai, né? Aí meu pai me foi na minha situação, meu pai tem uma lanchonete, o cara foi vender o pé de spray lá, ele contactou esse cara, entendeu? E disse pro cara, meu filho está passando por isso, ele precisa trabalhar. Meu aplicativo foi logado novamente na Uber. Só que em São Luís do Maranhão. Quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu já estava aqui no Rio quando foi logado em São Luís. Eu voltei para a plataforma simplesmente pelo QI. O cara... Pelo QI lá em São Luís do Maranhão? Não, o cara que foi vender, nem era de São Luís, era de São Paulo, foi vender Uber Eats para a lanchonete do meu pai, porque meu pai fez uma amizade com ele lá e tal, não sei o quê. Tinha o contato dele de boa. Meu filho está passando por isso. Pô, vê o que tu consegue fazer. Uma semana depois, eu recebi a notícia aqui, ó. Consegui entrar no aplicativo, estava funcionando tudo direitinho. Só que a sacanagem mesmo é que você não roda em outra cidade. Você só roda na cidade. Mas aí se você quisesse rodar lá, você podia rodar lá. Isso. Se eu tivesse São Luís, eu estaria rodando na Uber até hoje. Então, ou seja, meu caso não é grave. Porque se fosse uma coisa séria, ele não teria conseguido me relogar de forma fácil. E outra coisa, eu fui excluído da Uber simplesmente porque eu pedi para trocar de cidade. Isso é um absurdo. E outra coisa, eu sou pessoa não grata nessa plataforma. Quando eu fui excluído como passageiro e motorista. Eu consegui voltar como passageiro. Como é que eu não consigo? Eu acho que tem outros colegas aqui que foram excluídos da 99 como passageiro também. Passageiro é outra coisa. Mas São Luís, eu não me toquei porque eu mal rodava pela 99 na época. Quando eu cheguei lá, depois que aconteceu isso comigo, eu liguei o aplicativo da 99 e recebi corrida. Ou seja, o sistema de uma plataforma. Passei, por exemplo, se eu fizer uma viagem da 99 aqui para São Paulo, eu posso rodar em São Paulo até tomar uma grana para voltar para o Rio. Entendeu? Porque lá eu vou receber corrida. Mas na Uber não. Então, ou seja, por que um aplicativo aceita dessa maneira e a Uber tem esse barril? Não que eu concorde com isso, mas é porque são empresas diferentes. Aí você não tem muito Não que eu concorde, eu te entendo e concordo com você. Mas o motivo é isso. Ou seja, eu não acredito que o meu caso seja errado porque eu nunca fiz nada de errado. Entendi. Se você tem essa convicção, vale a pena entrar na justiça. Vamos passar para a Lu ali, que senão a Lu não fala. Vamos passar. Eu mais precisava na minha vida que essa empresa... Mas é sempre assim, Vou passar para você, Lu, mas eu acho o seguinte, se você tem tudo bem, cara? Vai fazer 2 anos agora. Eu sei, você falou comigo, eu me lembro da parada. Mas se você tem a intenção de entrar na justiça, entre em contato
Né? Eu acho que se você tem essa convicção, e bota pro pau. até porque se você pode logar lá, por que você não pode logar aqui? Tá errado isso. Exatamente. É Então errado. talvez seja até Existe um mais- sistema de transferência de conta na Uber. Por mas exemplo, não se você funcionou. quiser rodar, eu sei que tem amigos que rodam em outros estados. Você pede uma transferência de conta. Temporariamente, sua conta fica habilitada, por exemplo, em São Paulo, e você não consegue habilitá-la no Rio. Você não consegue voltar e ligar aqui. Você tem que pedir para transferir de volta para cá. Se existe esse sistema e você for lá, você tem que poder rodar aqui. Deixa eu ir atrás dessa Deixa palavra. eu levar aqui que eu já sei quem é que me pediu. Tá, desculpa, o René vai controlar A isso. Ludo se pediu logo abaixo. Tem mais alguém? Eu vi uma outra pessoa levantando o braço aí em cima. Desistiu? Falando até de país, você pode mudar. O colega foi para Portugal e trabalha lá. Eu sei. Tem mudança. Tem outra pergunta. Então vamos seguir a sequência. Saludo sim. O rapaz aqui embaixo que eu não sei o nome e lá em cima depois, ok? Vamos lá. Tem mais um? Tem mais alguém? Desculpa, Lu. Tem mais alguém? Tem um rapaz ali ali também. Então tem 4. Vamos nessa. 5 aqui embaixo. Ok. O pai falou sobre o ângulo da prova, né? De ter a situação contrária. E a gente tem muito isso. Por exemplo, nós somos muito assediados pelo passageiro. E registramos isso na própria Uber. E providência nenhuma é tomada. Não, mas conta para os advogados qual é a resposta que eles dão. Então, lamentamos o acidente. Que esse tarado, assediador, nunca mais vai cair no seu carro. Só vai cair no carro do seu coleguinha Vai cair do no lado. carro do colega. Eles evitam que... Agora, se alguém for acusado de assédio, algum motorista, ele nunca mais na vida ele trabalha com o aplicativo. E não é ouvido. Entendeu? E não é ouvido. Não é ouvido. Isso é para esclarecer, Lu? É brincadeira, né? Então, se cada um contar uma covardia aqui, cada um vai contar no mínimo uma ou duas. Né? É isso, Lu? Vai. Peraí, só um momentinho, gente. Alô, ponta Só direita. para não perder Alô, o fio da ponta meada, direita. vamos dar uma atenção Só um aqui. segundinho. Senão não ouço, a gente não ouve ela. Continua. Fala, Lu. Então, assim, a gente tem vários assédios e a Uber tem essa resposta para a gente. Nós temos questões de agressões físicas e do nosso carro depreciado, como o colega falou. E a Uber diz, lamentamos o ocorrido, esse passageiro não vai entrar mais. Não só a Uber, como a 99. Tá? Nós corremos risco na rua. Somos assaltados e a Uber diz, não só a Uber, como a 99, mas lamentamos o ocorrido. E tudo isso fica registrado. Não no sistema só da Uber, entendeu? Mas como no nosso aplicativo. E aí, tempos depois, você começa a cancelar com medo, e aí você é excluído da plataforma e não tem informação. Então, com o ônibus da prova, ok, beleza. E o que eles fazem contra a gente? Nada acontece? Entendeu? Não tem inversão do ônibus. Aí você falou no início, um mau atendimento. O que para o Uber é um mau atendimento? É de repente eu falar para o passageiro, não bate a minha porta? Isso já é um mau atendimento. Entendeu? Pedir para ele sentar no banco de trás porque ele está me assediando no banco da frente. É um mau atendimento? É ganhar uma estrela. Entendeu? Isso gera tudo para todos aqui. Já passaram por uma situação fora as situações de situações sexuais, realmente, que alguns colegas passam que recebem. Assédio por escrito, por mensagem, antes de entrar no carro. Eu vejo. Peraí, gente, peraí. Eu vou passar. Tem a ver com o assunto, né? Tem a ver? Deixa eu só dar uma parte. A gente já está 1 hora aqui, daqui a 10 ou 15 minutos vocês vão me sinalizar que a gente tem que encerrar. Então, deixa eu fazer o objetivo só para não perder conteúdo e depois a gente finaliza aqui. Olha só, eu vou te dar a palavra só um segundo. Eu vou passar. Não, eu vou passar na linha de transmissão dos telefones, pode ficar tranquilo. Deixa eu seguir aqui, deixa eu seguir a rota aqui, só um minutinho. Lu, você botou seu telefone na lista? Beleza, eu te passo. Eu passo no zap, pode ficar tranquilo. já vai chegar ele. Pode ficar tranquilo, sem problema nenhum. Ô, Lu, eu vejo o seguinte, todas essas reivindicações que você está fazendo, em alguns casos são jurídicas, em outros casos são lei, entendeu? Tem que ter uma lei para ordenar esse tipo de coisa que a empresa não poderia fazer. Ela pode ser obrigada juridicamente, como ela só pode ser obrigada por lei. Então tem algumas coisas que é por lei e outras juridicamente. Vou dar a palavra aqui. Maria. Atenção, gente, só um minutinho.
Que aqui dá um eco danado, entendeu? Cada um quando fala, todo mundo... Não quero passar o microfone para o coronavírus. Ô, Denis, só um minutinho, vai dar uma pergunta para os advogados aqui, ó. Por favor, Maria. Quando a gente questiona os motivos pelo banimento, muitas vezes, os senhores devem ter pesquisado em livros, os senhores pesquisaram, eu também pesquisei, eles apresentam lá umas planilhas e umas telas do sistema deles, dizendo: a cliente Janaína reclamou que você, sei lá, pediu para sentar atrás. Não, o cliente, enfim, a direção perigosa. Enfim, essa cliente Janaína pode muito bem existir ou não. Qual o controle que nós temos sobre isso? O sistema é deles, as informações são deles, eles podem manipular. O juiz tem que aceitar essa prova como prova, ou a gente poderia questionar e dizer: então chama aqui a Janaína para dizer se realmente eu assediei, se realmente eu bati a porta, se meu carro estava no início. Essa prova deles eu tenho visto sendo respeitada pelo juiz como uma prova cabal. E, na verdade, o sistema é deles. Quem garante que a Janaína não me elogiou se eu tenho 200 mil recebi elogios depois de ser banida? Para ter uma ideia. Eu tenho muito elogio. E a Janaína pode sim ter reclamado naquele dia, mas também não. Então, essa é uma prova que o juiz aceita, tem que aceitar, ou a gente pode questionar. Porque o Vamos lá. é deles. O advogado, no caso, o advogado de vocês, ele pode impugnar qualquer documento. Assim como o advogado pode pegar o telefone e ligar. Porque se o advogado descobre que aquele telefone que eles juntaram nos autos, Eles não informam nada sobre o passageiro. Mas eles são obrigados. Mas Mas a gente tem que requerer e impugnar uma prova unilateral. E se o advogado conseguir descobrir que essa prova é falsa, é fraude processual, isso é crime. Aí deita e rola. aí é cadeia nos caras. Aí deita e rola. O que vale é a fundamentação do processo. E olha o processo, eu vou ter observado que fica por isso mesmo. Haja visto as provas apresentadas nos autos, então julgo improcedente. Gente. Provas. Maria, obrigado. Olha só, tem uma pergunta ali em cima. Você finalizou? Finalizou? Finalizei. Obrigado, querida. Tem uma e tem outro lado. Na sequência. Peraí que agora todo mundo quer perguntar, né? Porque se tiver um tempo para fazer. Não, tenta diminuir o tempo da voz, né? Não, vamos lá, eu vou dar a voz Vai para todo deixar mundo. Na minha visão, eu vou seguir o que eu estou vendo aqui. O que é isso aí? Tá levantando? Não, mas é que eu não estou recebendo aqui. Não está chegando. Não está chegando. Desculpa. Não é todo mundo que está com internet. Vamos lá, deixa eu seguir a sequência. Eu vou tentar achar aqui, peraí. A minha sequência é aqui embaixo, lá e depois lá em cima. Tem lá atrás Tá? também. Aí, olha Então só, quem já quiser não fazer tô pergunta já vendo. fica em pé, que aí fica mais fácil para ele. Porque daqui eu pelo menos não vejo nada. Eu que estou luz na vendo, minha eu estou cara. vendo, eu estou vendo. Vamos lá. Vamos seguir em frente, que daqui a pouco a gente vai ter que encerrar. Vamos tentar ser conciso, por favor. Quem é? Cadê? Aqui. Olha, os juristas aqui, eu queria saber o seguinte, com relação às ações que poderiam ser propostas. A gente levantou uma série de pontuações, né? Se fez isso, não acho que seria legal, se fez aquilo não seria legal, entendeu? Enfim, a gente sabe a todo momento que aí há uma ponderação técnica, para eu voltar na questão da pergunta. A todo momento, contas de banco sofrem fraude. Minha esposa recentemente teve 3 compras no cartão de crédito dela e eles investem pesado em segurança. Fraudadores estão aí para qualquer tipo de situação. Teve gente que quis entrar com cadastro na Uber e não conseguiu porque, por acaso, já estava cadastrado. É a famosa conta fake, que precisa de uma habilitação de alguém que existe, e aí essa habilitação já tinha sido, e enfim, o cara nunca conseguiu entrar. Então essa questão do cara assim, você tem conta fake, não tem conta fake, entra de acordo com o que eu estava falando da prova, quem é que cria essa prova, quem é que audita isso, existe uma perícia técnica dentro do processo, vai ter essa perícia técnica, vamos auditar tudo aquilo que está sendo colocado ali? Isso é uma questão, né? Bom, com relação às ações que a gente pretende dar entrada, foi falado sobre a questão da justiça do trabalho e sobre a vara civil. O amigo levantou a justiça do trabalho. Existe a possibilidade da gente estar indo nas duas vertentes, porque hoje existe um limbo
de classificação da relação da Uber com o motorista. Por quê? Se ela oferece um serviço de intermediação digital, que foi dessa forma que ela conseguiu as luminárias que ela conseguiu para ela continuar atuando, né, ela informa que ela presta serviço digital. Eu compro o serviço digital da Uber e ela intermedia eu que estou oferecendo o serviço para a pessoa que quer comprar o serviço. Então a minha relação com a Uber é uma relação de consumo. Óbvio, eu estou querendo consumir um produto e ela está me negando esse produto a ser vendido. Existe um acordo para isso? Ou não é isso? Ou é uma relação de trabalho? E aí, como é que funciona essa questão? É que para mim não fica claro. Não é relação de consumo, não. Não é relação de consumo, não. Do motorista para com a Uber não tem relação de consumo. Existe uma relação contratual. Deixa eu só te falar uma coisa. A Uber não tem liminar para trabalhar. A Uber trabalha sobre a lei de mobilidade urbana, já é uma lei, de 2018. Não. As liminares lá atrás eram para restabelecer os motoristas que tinham carro. Eu sei que aquelas liminares ficaram famosas. Que o motorista tem liminar. Isso começou na AMPRJ. A gente não tinha um ano de associação, a gente sempre pedia ajuda da Uber para poder fazer, porque naquela época, não sei se a lei mudou, a associação com menos de um ano não representava, não podia ser representado associado juridicamente. Então a gente fez a Uber pegava um advogado dela, a gente ligava um associado, fazia eliminar. Na 11ª teve a jurisprudência para a gente poder rodar. Sim, era uma empresa de tecnologia, isso aí. Exatamente. Só não é eliminar, mas o que você falou procede. Você tem, na realidade, uma relação contratual. Por isso que tem o que o Denis muito apropriadamente colocou, a decisão do vínculo trabalhista. Foi, Denis? Sim, no Supremo Tribunal chegaram à conclusão que não cabe mais ação trabalhista, porque não tem vínculo trabalhista. Agora, vale lembrar o que você falou também, que a gente está no Limo aí que não tem essa relação. Existe um projeto de lei, se não me engano, a deputada federal chama-se Tabata. O projeto não é nem muito, eu não achei esse muito bom, ele fala em algumas coisas, mas pode ser emendado, que fala dessa terceira relação que não é regulamentada, nessa relação de trabalho. Existe uma PL chamada PL 1355 no Congresso Nacional, do deputado federal chamado Célio Stuart. Eu estive em Brasília, o Léo não está aqui hoje da família Ponta a Ponta, mas que é da família Ponta a Ponta deve ter visto esse vídeo. Eu estive com o Léo em Brasília, a gente conversou com esse deputado, isso foi ano passado. Essa PL 1355, ela fala especificamente sobre o banimento, sobre a covardia que é do banimento. A gente levou essa questão do Congresso, que já existe um projeto de lei, que caminhou muito bem até fevereiro, inclusive passou na CCJ, que é a comissão mais importante, que impediria as empresas de fazerem o banimento dessa maneira. O problema é que veio a pandemia e o projeto está parado. E eu tive notícia do próprio autor do projeto, que é o Célio Stuart, que é do Ceará, que daqui a uns 15 dias, mais ou menos, o Congresso volta a atender as pessoas lá, inclusive ele me convidou para ir lá, para a gente tentar tocar isso para frente. Mas é um projeto de lei, e eu acho que a gente não pode esperar virar uma lei, a gente tem que correr atrás o quanto antes. Eu vou pedir, por favor, para você ser conciso, porque se cada um tentar explicar o seu caso, meu amigo, a gente não vai sair daqui a 3 dias. Vou pedir, por favor, tá? Na boa, que tem outras pessoas querendo perguntar. Pode lá, vai lá. Pode depois Finaliza. procurar a parte que a gente conversa aqui, tá? Melhor. Pode ser? Desculpa, seu mas caso. o horário que a gente está com horário. Quem foi o próximo? Agora até eu me perdi. Ela foi aqui, depois aí. Aqui tem um aqui embaixo também. Acho que tem uma senhora ali também, se não me engano. O cara até levantou. Mais alto, por favor. Chega mais próximo, cansado. E eu saí daqui, fui para Santa Catarina, depois retornei. Nessa conclusão aí eles me pararam. Mandaram e-mail que eu tinha sido banido. Aí fui no escritório para saber o motivo. Quando eu cheguei no escritório, eles me informaram que eu teria que entrar com um pedido de quebra de sigilo do meu contrato com eles. Eu queria saber se essa quebra de sigilo tem como ser feita ou é só por ordem judicial e eu tenho que entrar na justiça. André, eu vou pedir o seguinte, para a gente andar, só um minuto. Posso te pedir, você pode conversar com ele depois? Se aguardar um pouquinho, fechar isso depois, porque é muito específico. A resposta dele é bem rapidinho. Olha só, pela nova lei de proteção de dados, o sigilo, ele só é para terceiro. Então, para o senhor chegar lá e pedir seus dados, eles podem lhe dar, devem lhe dar. Se eles não quiserem, existe uma ação chamada habeas data,
Assim como tem o habeas corpus para soltar alguém, o habeas data é para obrigar a entregar um documento. Eu já vi, num desses 50 processos, eu vi um único caso em que, antes de inaugurar o processo de reintegração, o advogado pediu que a Uber fosse intimada a esclarecer os motivos, para que embasasse o motivo da reintegração. Beleza, mas não deixa de conversar com ele depois. Né? Próximo é lá. Peraí, você é o último. É o último que eu vi, pelo menos, desculpe, cara. É lá, aqui e aí, ok? Não, deixa passar lá em cima para seguir a sequência, por favor, senão eu vou me perder. Eu já estou perdido, imagina se furar aí, né? Vai lá em cima. Para saber como o meu grau já entrei para a trabalhista, se paralelo a isso eu posso entrar também passivo. Depende do pedido. Pode. Essa questão do STF aí, como está sendo esse pessoal, estão ganhando as causas trabalhistas, se o STF diz que não tem. Era bom saber quais são as causas trabalhistas que eles estão ganhando, era bom ver. Mas outra coisa, você pode conversar com ele. E se tiver algum dado, algum processo que eles ganharam, alguma coisa, passa pra gente, que isso ajuda os colegas. Eu posso adiantar rapidamente, é que a Uber está fazendo agora. Não, querido, por favor, cara, por favor, amigo, por favor, vou te pedir, por favor, tem 1, 2, 3, tem 4 pessoas que estão falando. Se você contar o teu caso, é o que eu te falei antes, eu não deixei, eu pedi para o outro. Chega em off aqui e fala. Não, só que ele está dizendo que eles estão fazendo um acordo e que, para não ter sentença, eles fazem um acordo, né? Chega em off isso, gente. É específico do trabalhista que é ele. Tranquilo. Entendi. Não, por favor, cara, não é pessoal. Senão a gente não anda, falou? Aqui embaixo, ó, me pediu aqui. Vai, fala. Alô? Guarda o cara aí. Isso, me pediu a palavra. Esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, o mundo inteiro está parado, praticamente, não favorecia uma liminar, o juiz dar uma liminar para o retorno da URB ou da 99? Isso depende do juiz, não somos nós que decidimos. Isso não... A gente tem que fazer uma comoção. O que acontece? Tem um peso. Então, mas o juiz que decide isso. Para a gente fazer um juiz, quer dizer, eles advogados não podem fazer nada para comover o juiz. A gente, como sociedade, como motorista, o que a gente está fazendo aqui, o que a Maria conseguiu, que foi a matéria, essa senhora que procurou ele do Fantástico, que quer fazer a matéria do YouTube, isso vai fazer, isso toma vulto, você está entendendo? A gente utilizar a rede social, a gente demonstrar a união. Eu vou aproveitar a oportunidade, quase que eu esqueço. Sábado agora tem um protesto dos entregadores. Os entregadores estão sofrendo terrivelmente também com o banimento, e um banimento muito pior do que o nosso. Eles fazem o tal de banimento branco. Eles pegam o entregador e botam o cara sem receber entrega, mas aí o cara vai cortado na plataforma. E ele fica ali, ó, esperando, o colega sai, o outro sai, e ele não sai. Eles estão utilizando esse sistema com eles, porque os entregadores tinham conseguido lá em Brasília reintegrar não sei quantos por causa de banimento. Então eles agora estão fazendo, eles reintegram, mas fazem o tal do banimento branco. Então eles vão fazer um protesto dia 25, convidaram os motoristas por aplicativo para participar. Esse protesto vai ser às 9 horas na Candelária. Eu vou estar lá, quem puder ir vai ser muito bem-vindo. A gente está sugerindo se organizar nos seus grupos e com uma bandeira preta no carro, camisa preta. Por que isso é importante? Porque a imprensa vê, porque as notícias andam, as coisas acontecem. E isso pode chegar no ouvido de um juiz, e o cara ficar um pouco mais atento e se sensibilizar com alguma questão dessa. É o nosso que a gente pode fazer. O advogado não pode garantir, olha, seria ótimo realmente uma liminar, mas o advogado como é que vai garantir que o juiz vai dar uma liminar? Não tem como, mas seria perfeito, seria melhor do mundo. Falar, ó, todo mundo foi banido na pandemia, retorna. Inclusive é isso que eu vou botar na denúncia do Ministério Público. Eu sou leigo, eu não sou advogado. Eu sou denunciando e vou pedir, pelo amor de Deus, volta todo mundo que foi banido lá. Eu posso pedir. Bom, não, a ideia é boa, excelente. Legal. Vou passar para o próximo. Não, aí já é o outro. Agora aqui, meu amigo aqui, que está ali com a mão, já está até dormente, a mão dele já deu até cano. Tem um outro lá em cima que pediu, certo? O último aí atrás? Não? Só foi para coçar a cabeça, então tá. E alguém me pediu aqui embaixo. Beleza, vai aí, meu camarada. O meu caso são duas coisas. O primeiro foi o banimento. No meu banimento, eles alegaram que foi um incidente criminal.
Aí eu puxei a Costa, enviei para eles e mais uma vez o robô respondeu, né, lá e ficou por isso mesmo. Você ainda chegou a trabalhar em quanto tempo antes de ser banido? 3 anos e meio. Putz. Mas eles te deram então um motivo que foi antecedente. É um caso extra, porque normalmente eles não dão motivo, eles te deram um motivo que foi antecedente. Sim, mas insistência eletrônica ou você foi pessoalmente no escritório? Eletrônica. Ah, tá, legal. Eu fiquei reclamando diversas vezes, de diversas formas dentro do aplicativo diferente, e até que aconteceu isso. Primeiro era uma chuvada que eu recebeu, aquela normal, e depois eles me deram a série para ir para Beleza. Então, eu acho, veja bem, vou repetir. Eu vou repetir. Cara, o Davis falou uma coisa muito importante. Se todo mundo aqui tem uma sacanagem. Todo mundo aqui foi sacaneado. Não tenho a menor dúvida. Eu sugiro, e eu estou fazendo isso, eu não tenho banimento, tá? Mas em outras situações na minha vida, antigamente eu deixava passar. Não, deixa esse troço para lá, isso vai me dar uma dor de cabeça danada, vou ter que procurar advogado, vou ter que gastar um dinheiro. Não é gastar dinheiro. Enquanto nós nesse país aceitamos o que os caras fazem e a gente deixa essa porcaria para lá, vai continuar acontecendo a mesma coisa. Então tem que botar pro pau mesmo. Entendeu? Não é gastar dinheiro, é defender o teu direito através do... Olha, eu me comprometo com todos vocês. Só um minuto deles, por favor. Para dar uma tranquilidade, que até amanhã o e-mail dos advogados vai estar quem deixou o telefone, eu passo o e-mail e aí vocês podem passar caso a caso por e-mail, cada caso vai ser analisado de uma maneira diferente. O negócio é o seguinte... É que ele não deixa, cara, eu tenho que desligar o cara. É direito de cada um, veja bem, quem vai analisar o direito é o juiz, mas todos nós temos o direito de perguntar ao juiz se eu estou certo ou estou errado. Muito bem. Entendeu? Essa é a realidade. E através dos causídicos, que eu sempre falo causídicos, que eu acho esse nome bonito. É através dos causídicos que esses caras que vão levar a nossa demanda lá. Eu não estou deixando passar mais nada, velho. Então, eu não estou deixando passar mais nada. Então, se alguém... Espera aí, meu camarada. Espera aí, desliga o outro aí também. Puxa a tomada dele aí. Então, eu acho o seguinte, se as pessoas se deslocaram, seja lá de onde for, para vir aqui, para entender o que pode ser feito, o caminho é o seguinte, procure um advogado e bota pro pau. Ponto. Se não sabe? for esse, bota pro outro. Bota pro pau, amigo. Se vai ser com o André, vai ser com o Paulo, vai ser com o outro, eu não quero nem saber. Bota pro pau. Hã? Eu não falava assim não, é convivência. Você não conhecia ele. Pois é. Quem me conhece sabe como é que a coisa funciona. Então, agora eu vou dar de Renê. Podemos encerrar então, Renê? Eu queria, só uma coisa aqui, só uma coisa. Deixa eu encerrar. Alguém perguntou o que é tutela antecipada. Alguém perguntou aqui no zap para mim, eu não sei se está presente. O Denis vai fazer uma denúncia no Ministério Público. Vai anexar toda essa lista nossa, como é que vai ser? Todas as pessoas que puseram o CPF, eu vou colocar, porque estava escrito lá uma declaração. Quem não colocou, eu vou mandar uma mensagem perguntando se quer que esteja ali. A denúncia é referente aos banimentos. Aos banimentos. Eu sou motorista, eu estou fazendo uma denúncia, eu não vou nem fazer dentro da associação, vou fazer como motorista. Estou fazendo uma denúncia 2 vezes, mas consegui voltar as 2 vezes. Você consegue voltar ali, né? Pois é, aí eu vou te contar o que acontece se você não ver minha live, eu vou te explicar. O que acontece? Quem é motorista aqui antigo, tem um menino que estava aqui embaixo, que eu sei que é, o Renê é. Eu tinha 2 contas. Você, quando entrava no Black, você tinha uma conta, quando você virava X, você fazia uma segunda conta. Proposta pela própria empresa. Em algum momento ela identificava que você tinha 2 contas e te bania por fraude. Aí eu provei que era isso, voltei. A ANTA que me atendeu criou uma 3ª conta. E aí 1 ano depois eu fui banido. Eu falei, mas como eu fui banido? Só tenho uma conta que só nunca usou. Porque quando eu fui no balcão, você me dá um e-mail novo que eu não consigo acessar o seu. Aí com o e-mail novo que eu dei, que naquela época era na Uruguaiana, ela criou uma 3ª conta. E aí eu fui banido 1 ano depois, sexta-feira, às 8 horas da noite, véspera de carnaval, fiquei sem trabalhar o carnaval inteiro. Você vê como eu gosto dele. Alguém falou aí que foi acessar em Sampa, foi tentado acesso em Sampa e foi bloqueado, é isso? Alguém falou? Que a gente possa ter transmitido a mensagem da melhor maneira possível, da maneira mais abrangente